O rumor caiu como um trovão no coração da torcida celeste. Corre nos bastidores que a joia do Cruzeiro, Cauã Prates, estaria sendo negociada por uma cifra que parece de outro planeta, na casa dos 100 milhões. E quando uma conversa dessas começa a circular, ela não fica só nos corredores da toca, ela vaza para a arquibancada, vira debate em mesa de bar, estoura em grupo de torcida, e mexe com o que a gente tem de mais sensível, a esperança de ver o menino nosso virar ídolo de verdade com a camisa estrelada no peito. Porque quem é Cruzeiro sabe que a base não é só um detalhe do clube, é parte da nossa identidade, é o caminho que muitas vezes salvou o time quando o vento virou contra. E quando surge um nome como o do Cauã, a gente não enxerga apenas um atleta promissor, a gente enxerga um futuro inteiro sendo desenhado, um roteiro que pode terminar em festa no Mineirão ou em despedida precoce, dessas que deixam um gosto amargo porque não dá tempo nem de criar memória direito. Cauã Prates virou assunto justamente por isso. Ele carrega aquele tipo de brilho que não precisa de propaganda. Tem jogador que a gente vê e pensa vamos esperar, mas tem outros que a gente olha e sente que tem algo diferente ali, uma combinação rara de coragem com maturidade, de talento com cabeça, de instinto com disciplina. E é isso que inflama a torcida. A ideia de que, finalmente, pode estar nascendo mais um nome capaz de fazer o Cruzeiro se reconhecer em campo. Aí vem a cifra que estão sussurrando, e a cabeça do torcedor vira um campo de batalha. 100 milhões é um valor que assusta e seduz ao mesmo tempo, porque é dinheiro que muda planejamento, reforça elenco, arruma estrutura, dá fôlego para pensar grande. Só que, ao mesmo tempo, é a etiqueta de preço colocada num sonho que ainda nem teve tempo de virar realidade diante da torcida inteira, daqueles jogos em que o Mineirão treme e a camisa pesa de um jeito que só quem é daqui entende. É aí que o rumor vira novela, porque quando o mercado fareja talento jovem, ele não quer saber de paciência. Os clubes de fora olham para a base brasileira como quem olha a vitrine, e quando alguém fala em joia, aparece concorrência, aparece pressa, aparece empresário fazendo conta, aparece gente tentando antecipar o futuro como se fosse possível comprar o destino antes da hora. E o Cruzeiro, que está no momento em que cada decisão tem consequência pesada, precisa jogar com inteligência. Porque não dá para romantizar. Futebol também é negócio, também é gestão, também é responsabilidade com caixa, com folha, com planejamento. Só que também não dá para tratar o torcedor como se fosse um espectador frio de planilha, porque o Cruzeiro é sentimento, é pertencimento, é história, é fé. O que dá mais angústia é imaginar que o Cauã possa sair antes de a gente ver o que ele pode fazer em campo com sequência, com confiança, com aquela química que só se cria quando o time abraça o garoto e o garoto entende a torcida. Todo mundo que ama o Cruzeiro já viveu despedidas assim, e sabe como é duro quando o menino some do elenco e, de repente, a gente só acompanha de longe por notícia e vídeo picotado. Porque a base tem algo sagrado, é o lugar onde nasce a relação mais pura entre clube e jogador. É o menino que cresce com o escudo nos olhos, que entra na toca e aprende a respeitar a camisa, que escuta histórias de ídolos e sonha em ser um deles. E quando um desses meninos vira rumor de venda milionária, o torcedor sente como se alguém estivesse tentando arrancar uma parte da nossa identidade para colocar num avião. Ao mesmo tempo, tem um orgulho inevitável que também aparece. A gente olha e pensa, se estão falando nesse valor, é porque o garoto é bom mesmo. E essa sensação de ver o Cruzeiro produzir talento, de ver o clube ser respeitado no mercado, de ver o nome do time associado à promessa grande, é um alívio depois de tantos anos em que a gente só ouvia problema, só via turbulência, só engolia silêncio. Mas o torcedor não é bobo. A gente sabe que rumor pode ser ferramenta, pode ser pressão, pode ser estratégia para acelerar conversa, para aumentar proposta, para criar disputa onde talvez nem exista. E é por isso que a especulação incomoda, porque ela mistura verdade com conveniência, sentimento com negociação, sonho com interesse, e nessa mistura quem sofre primeiro é sempre quem ama o clube de verdade. Quando se fala em vendida por 100 milhões, a pergunta que grita é simples: vendida para quem? E do jeito que o futebol é, isso abre um leque enorme de possibilidades, de gigante europeu misterioso, de projeto internacional querendo apostar em jovem, de mercado alternativo chegando com força, de investidor querendo status, de clube que promete plano de carreira e usa discurso bonito para seduzir família e empresário. E aí entra um ponto delicado. O Cruzeiro precisa ser protagonista da própria narrativa. Não pode deixar o clube parecer refém, não pode parecer que qualquer um chega e leva. Cruzeiro é camisa pesada, é tradição, é torcida que cobra, é instituição que precisa ser respeitada. Se existe conversa, que seja com firmeza, com proteção ao atleta e, principalmente, com proteção ao clube. Porque a torcida, no fundo, não quer impedir sonhos. A torcida quer que os sonhos aconteçam do jeito certo. Se o Cauã tem futuro para brilhar no mundo, que brilhe,
mas que antes faça o Cruzeiro sentir esse brilho em campo, que antes nos entregue momentos que fiquem guardados na memória, que antes viva o Mineirão como palco e não como lembrança distante. Existe também o lado humano, que pouca gente comenta quando a manchete vira barulho. Por trás do nome Cauã Prates existe uma família, existe um menino com pressão nas costas, existe alguém que precisa manter a cabeça no lugar enquanto o mundo grita cifras e promete caminhos. E nessa hora, o Cruzeiro tem a obrigação de ser casa, de ser abrigo, de ser orientação, porque o clube não forma só atleta, forma gente. E quanto mais o rumor cresce, mais aumenta a responsabilidade de proteger o garoto do próprio ruído. Porque a especulação cria um ambiente perigoso. Se ele joga bem, dizem que é porque já está vendido. Se joga mal, dizem que a cabeça já foi embora. Não é justo. O torcedor que ama o Cruzeiro precisa cobrar, sim, mas também precisa entender que o menino não é máquina e que o melhor para o clube é ele crescer com calma e consistência. A gestão, por sua vez, precisa entender que vender cedo demais pode ser um tiro que acerta o caixa e fere a alma. Existe um valor que não cabe no dinheiro, o valor do símbolo, do ídolo criado em casa, do jogador que vira referência e arrasta o time em momentos difíceis. É essa diferença que separa clube gigante de clube apressado. Por isso, a melhor saída, se esse rumor tiver algum fundamento, é uma negociação inteligente, que não destrua a chance de o Cruzeiro colher em campo. Um acordo que preserve tempo, que preserve desenvolvimento, que preserve ligação, que preserve história. Porque o que a torcida mais teme não é o Cauã ir embora, é o Cauã ir embora sem ter vivido o Cruzeiro de verdade. E se a conversa gira mesmo nessa casa dos 100 milhões, o Cruzeiro precisa pensar no que esse dinheiro representa como plano, não como alívio. Torcedor nenhum quer ver um talento sair para pagar conta e virar fumaça. Se entra recurso, tem que virar estrutura, elenco competitivo, planejamento, continuidade. Tem que virar time que briga em cima, time que coloca respeito, time que entra em campo e impõe a camisa. A gente já sofreu demais com promessas que não viraram projeto. Então, quando houve venda milionária, o torcedor automaticamente coloca o pé atrás. Será que esse dinheiro vai ser bem usado? Será que vai fortalecer o clube ou vai só tampar buraco? Será que vai virar contratação certa ou vai virar aposta que some? É esse medo que acompanha toda especulação, porque o Cruzeiro não pode errar de novo. Ao mesmo tempo, ninguém pode negar, o futebol moderno é assim, e às vezes segurar demais também tem risco. O mercado muda rápido, a janela muda rápido, o interesse muda rápido. Hoje falam em 100 milhões, amanhã falam em nada, e o torcedor fica olhando pro vazio sem entender. Então, a decisão ideal é a que equilibra ambição com prudência, coração com estratégia. O que eu, como cruzeirense, quero mesmo é clareza de propósito. Quero sentir que o clube sabe o que está fazendo, que não está correndo atrás do próprio rabo, que não está vendendo futuro por desespero, que está construindo degrau por degrau para voltar a ser temido. E, nesse cenário, o Cauã não é só ativo, é peça simbólica, é mensagem pro mundo de que o Cruzeiro ainda produz, ainda revela, ainda respira grandeza. Tem também a conversa inevitável da arquibancada. Se venderem, quem entra no lugar? E essa pergunta mostra como o torcedor pensa além do rumor. Porque a saída de uma joia mexe com o plano esportivo, mexe com a perspectiva do time, mexe com o emocional da torcida. Não dá para tratar como troca simples, porque não é. E quando um garoto vira alvo de especulação tão grande, ele também vira espelho para os outros da base. Se o Cruzeiro conduz bem, vira exemplo de caminho sólido. Se conduz mal, vira aviso de que o clube não consegue segurar ninguém, e isso enfraquece o sentimento de pertencimento que deveria ser o combustível da base. Por isso, o ideal é que, em meio a essa névoa de rumor, o Cruzeiro reforce o que sempre fez de melhor: formar com caráter, colocar o garoto no ambiente certo, dar suporte psicológico, dar orientação, dar projeto. Porque, se ele ficar, cresce e ajuda o time. Se sair, sai valorizado e com mentalidade forte. E, em qualquer cenário, quem ganha é o Cruzeiro quando faz o certo. Só que o torcedor é movido por imagens, e eu fico imaginando o Cauã com sequência, crescendo jogo a jogo, sendo abraçado pela arquibancada, criando aquela conexão que transforma a promessa em realidade. A gente precisa disso. Precisa de novos símbolos, precisa de novos nomes que façam a torcida sorrir de novo, precisa de uma referência que represente a alma do clube dentro de campo. E é aí que a especulação dói, porque ela tenta encurtar um caminho que deveria ser vivido. Ela tenta transformar história em transação, paixão em recibo, esperança em valor de mercado. E eu me recuso a aceitar que o Cruzeiro seja reduzido a isso. O Cruzeiro é muito maior, e a base é um dos pilares que provam essa grandeza. Mesmo assim, eu não vou fingir que não existe um lado empolgante nessa história.
Se estão falando desse patamar, é porque o Cruzeiro voltou a ser observado com respeito. É porque a nossa camisa voltou a colocar gente em alerta. É porque o nosso trabalho interno está gerando frutos. E, num cenário em que o futebol brasileiro muitas vezes é tratado como fornecedor, ser fornecedor de excelência também é uma forma de impor respeito, desde que o clube saiba se proteger. A torcida quer, acima de tudo, não ser pega de surpresa com uma despedida fria. O que machuca não é só a saída, é a maneira. Quando parece que tudo acontece escondido, quando a sensação é de que o torcedor é o último a saber, isso cria distância, cria revolta, cria desconfiança. E o Cruzeiro precisa se aproximar da torcida, não se afastar. Porque a torcida do Cruzeiro não é adereço. Ela sustenta o clube, ela movimenta o Mineirão, ela transforma jogo comum em evento, ela carrega o time nas costas quando o time não aguenta sozinho. E quando surge rumor desse tamanho, o mínimo que o torcedor merece é sentir que o clube está no controle, que existe critério, que existe responsabilidade. Eu também penso no próprio Cauã, no peso de ser chamado de joia. Parece elogio, mas também é prisão. Porque vira rótulo, vira expectativa, vira cobrança. E o menino precisa jogar futebol, simplesmente jogar, errar, acertar, aprender, evoluir. Se a especulação dominar o ambiente, a bola vira detalhe, e isso é perigoso. Mas o Cruzeiro, quando acerta, sabe transformar pressão em crescimento. A Toca já viu menino virar homem com a camisa estrelada, já viu promessa virar realidade, já viu talento se lapidar. Então, a esperança existe, de que o clube consiga blindar o Cauã do barulho e colocar ele no caminho certo, seja qual for o desfecho dessa história. E se o desfecho for mesmo uma venda na casa dos 100 milhões, que seja um acordo que honre o Cruzeiro, que proteja o clube, que preserve a imagem, que deixe portas abertas. Que não pareça um adeus definitivo, mas uma etapa, uma ponte. Porque o torcedor gosta de ver o filho do clube voltar, nem que seja para uma apresentação, para um jogo simbólico, para um abraço com a torcida que viu o começo. Eu fico imaginando o impacto disso no vestiário, no elenco, no ambiente. Tem jogador que se inspira ao ver a base valorizada, tem jogador que se incomoda com o barulho, tem técnico que precisa equilibrar tudo, tem comissão que precisa manter foco. E é por isso que rumor grande é sempre delicado. Ele mexe com todo mundo, não só com o garoto. Também mexe com a imprensa, com a narrativa externa, com o modo como os rivais enxergam o Cruzeiro. Quando falam que nossa joia vale esse patamar, o recado é claro: o Cruzeiro tem ativo de alto nível. E isso pode ser usado a nosso favor, desde que o clube não se deixe conduzir pelo entusiasmo de fora e mantenha a própria estratégia. O torcedor, no entanto, é emocional, e eu assumo, a primeira reação é de ciúme. A gente não quer dividir. A gente quer o Cauã aqui, quer ver ele com a nossa camisa, quer cantar o nome dele, quer sentir que o Cruzeiro voltou a ter aquele tipo de talento que muda jogo e muda clima. Porque quando você tem um jogador assim, você entra em campo com outra postura, com outra confiança, com outro brilho. E esse brilho é o que a gente persegue. O Cruzeiro precisa voltar a ser assunto pelo futebol, pelo campo, pela coragem, pela competitividade. E cada joia que surge vira símbolo dessa reconstrução. Por isso a torcida se agarra no Cauã. Não é só por ele, é pelo que ele representa numa fase em que o clube busca reencontrar a própria grandeza. Eu vejo muita gente dizendo que é inevitável, que se paga bem, vende, que futebol é assim. Mas eu não compro esse discurso fácil. Futebol é assim, sim, mas clube grande cria condições para escolher o momento certo. Clube grande negocia de igual para igual. Clube grande não entrega o futuro de bandeja. E eu quero o Cruzeiro nesse lugar de grandeza, não no lugar de resignação. A especulação também levanta um alerta sobre como a gente valoriza a nossa base aqui dentro. Se o mundo lá fora enxerga um potencial gigantesco, então o Cruzeiro também precisa enxergar e investir nisso, dar estrutura, dar acompanhamento, dar oportunidades reais. Não adianta formar e não usar. Não adianta revelar e não permitir que o menino vire realidade com a camisa celeste. E eu volto sempre à imagem do Mineirão, porque o Cruzeiro é isso. É estádio pulsando, é torcida empurrando, é canto que vira vento, é estrela que brilha quando o time entra com alma. A gente quer ver o Cauã vivendo esse ambiente, sentindo esse peso, aprendendo a lidar com isso, porque é isso que transforma talento em jogador de verdade. Se a venda acontecer cedo demais, pode até ser boa para a conta bancária de muita gente, mas pode ser ruim para o desenvolvimento esportivo do atleta e para o projeto emocional do clube. Porque tem coisas que só se aprendem aqui, jogando com pressão de torcida de verdade, com cobrança real, com camisa que exige entrega. E o Cruzeiro pode oferecer isso. Mas também, se a venda for bem conduzida,
pode ser prova de maturidade do clube. Pode ser um movimento que fortalece o Cruzeiro e coloca o clube numa rota mais estável, mais competitiva, mais ambiciosa. O segredo está no bem conduzida. Porque no futebol, o que decide se algo é vitória ou derrota não é o rumor, é a execução. O torcedor fica tentando decifrar sinais, imaginar conversas, supor bastidores. Será que já tem proposta na mesa? Será que é só sondagem? Será que alguém plantou isso para inflar valor? E enquanto a resposta não vem, a gente vive esse limbo em que tudo parece possível e, ao mesmo tempo, nada parece confiável. O que eu peço, como cruzeirense, é que o Cauã não vire apenas manchete. Que ele vire história. Se ficar, que vire protagonista aqui. Se sair, que saia com dignidade, com reconhecimento, com o Cruzeiro fortalecido. Porque o que não dá é para aceitar que uma joia nossa seja tratada como mercadoria sem alma. E eu acredito que a torcida celeste, apesar da emoção, sabe reconhecer quando o clube faz o certo. A gente cobra, a gente grita, a gente sofre, mas a gente também aplaude quando vê projeto. O Cruzeiro não precisa escolher entre ser clube formador e ser clube vencedor. Dá para ser os dois, desde que tenha visão e coragem. No fundo, esse rumor gigantesco sobre Cauã Prates é um teste. Um teste de gestão, de comunicação, de estratégia. Um teste de como o Cruzeiro se enxerga no mercado e de como quer ser enxergado. Um teste de como o clube protege seus talentos e como transforma talento em força esportiva e institucional. E é curioso como um boato, uma especulação, consegue mexer tanto com a alma da gente. Porque ser Cruzeiro é isso. É viver no limite entre a esperança e a ansiedade, entre a memória e o futuro, entre o orgulho e o medo. E quando o assunto é uma joia, tudo fica mais intenso. Eu não vou mentir, eu quero ver o Cauã brilhando aqui. Quero ver o Cruzeiro sendo a casa onde ele se torna grande. Quero ver o Mineirão cantando por ele. Quero ver a torcida adotando o menino como símbolo de uma nova fase. Porque quando o Cruzeiro encontra um símbolo, o clube ganha outra energia, outra atmosfera, outra confiança. Mas se a realidade do futebol empurrar para um caminho diferente, que o Cruzeiro saiba usar isso a favor do próprio renascimento. Que o clube transforme qualquer recurso em estrutura, qualquer oportunidade em avanço, qualquer negociação em passo firme rumo a um time mais competitivo, mais respeitado, mais temido. No final, o que fica é a certeza de que a torcida está ligada, atenta, pulsando, pronta para defender o que é nosso e também pronta para celebrar quando o clube se fortalece. E enquanto esse rumor não vira fato, eu escolho enxergar nele um sinal de que o Cruzeiro está produzindo algo valioso de novo, algo que o mundo deseja. Porque o Cruzeiro, quando volta a revelar joias e a colocar o mercado em alerta, está dizendo sem precisar falar: nós estamos vivos, nós estamos reconstruindo, nós estamos retomando o nosso lugar. E Cauã Prates, no meio desse turbilhão de especulação e cifra na casa dos 100 milhões, virou o rosto desse momento, a faísca que faz a torcida olhar para frente. Seja qual for o desfecho, eu quero que o Cruzeiro saia maior dessa história. Quero que o clube seja respeitado, que o menino seja protegido, que o projeto seja fortalecido. E quero, acima de tudo, que ninguém esqueça do principal. Antes de ser rumor, antes de ser mercado, antes de ser cifra, Cauã Prates é Cruzeiro, e a torcida celeste não abre mão de tratar os seus com o peso e o amor que só a nossa camisa sabe exigir.